BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, meus amigos, hoje começa mais uma série do magnetismo. Dessa vez temos o magnetismo parte 9. Isso mesmo, Edson. Muito obrigado, Ionara. E com vocês, Ionara Rocha. Obrigada. E também temos conosco Luíde Rocha. Luíde, muito obrigado por sua participação. Prazer é todo meu, Edson. E dessa vez temos Patrícia Zulini. Uma convidada muito... Edson. Obrigada pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. Então, Ionara, como é que nós vamos fazer esse magnetismo? Como que você tem para falar para a gente? Bom, a gente vai começar, a gente falou do tato magnético, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre as técnicas e também mais importante que eu gostaria de começar é falar sobre a relação magnética, sabe, Edson? Que uma das coisas que era muito praticada pelos magnetizadores do passado era exatamente a questão de você entrar em uma conexão com o seu assistido antes de você começar a aplicar o passe, né? Então, eles levavam muito isso em consideração, inclusive quando o paciente, né, dos magnetizadores do passado, quando eles começavam a atender, geralmente as primeiras sessões eles demoravam coisa em torno de uns 10 minutos para conseguir estabelecer essa relação fluídica, essa relação magnética com os pacientes. E muita gente não pensa nisso, muita gente acha que você pode começar o passe simplesmente começando. Então eu tenho que começar o passe e não estabelecer isso, não se preocupar com isso. E na minha opinião, é uma das partes mais importantes do passe e muito pouco explorada, Edson, muito pouco explorada. Porque imagine que você, para entrar num campo magnético de uma pessoa, você primeiro tem que estabelecer essa conexão com essa pessoa, não é? Enfim, Ionara, e como é que você diria para nós como é que é o melhor jeito de você fazer essa relação magnética com o assistido? Olha, Luíde, aí existe algumas formas que os magnetizadores do passado faziam que não são muito utilizadas nas casas espíritas, porque nas casas espíritas, por uma questão de ética, proibiu-se o toque, né? Então é muito complicado você ficar tocando nas pessoas, embora aqui na nossa casa, de acordo com... dependendo da relação que a gente tem com os nossos assistidos, se for um assistido que já está há algum tempo com a gente realmente toca, porque a gente acha necessário, em certos casos, haver o toque, não é que é proibido. Mas os magnetizadores do passado, uma das técnicas que eles usavam é juntar um dedão com o outro, né? Assim, eles faziam isso, usavam esse toque. O dedão do assistido e o próprio dedão. E o próprio dedão do magnetizador. Então, eles faziam assim, como se fosse um elo, né? Uhum. E ali ele tentava sentir a energia da pessoa e depois ele passava pela palma da mão. Palma com palma. Palma com palma. E depois eles usavam uma que ia tocando o ombro da pessoa e passando a mão bem devagar, porque eles tinham a certeza de que se essa conexão não fosse muito bem estabelecida, o passe não teria o sucesso que deveria ter. A mão no ombro, descendo ao antebraço, bem devagar, até as mãos. Até as mãos, essa era uma das técnicas. Uhum. Como nós, os magnetizadores, a gente usa mais ou menos um outro tipo, né, de técnica que não requer o toque, que você pode fazer ou através do centro do coronário ou através do centro frontal, que é você vir trazendo a mão, vem
a mão em cima da cabeça, vai devagarzinho até você sentir algo diferente. Vem né? descendo em direção Vem ao descendo coronário. em direção ao coronário ou em direção ao frontal, mas o mais usado é o coronário. E você, então, vem descendo a mão até você achar algo diferente. Você está buscando uma sensação diferente. Sim. A sensação pode ser quente, frio, calor, tremor nos dedos, seja lá, você está olhando para um lugar que é diferente, que você sente algo diferente entre uma distância maior e o seu coronário. Né? Então, você vem descendo a mão devagar e algo acontece, uma diferença acontece. Aí você tem que ter, e o magnetizador se esquece, a intenção de fazer bem para aquela pessoa. Sim. Então, uma das coisas que é super importante no processo da relação magnética com um paciente é a vontade que você tem de estabelecer essa conexão com ele. Sim. Então, É o isso aí... foco. Isso. É o Então, foco. não adianta nada você simplesmente colocar a mão ali, né? E só fazer movimentação. Não, você tem que ter a intenção de buscar uma conexão, um ponto de maior harmonia entre você e o seu paciente. Estabilizado esse ponto, aí depois, através desse ponto, é quando geralmente você usa para fazer O tato. né? E cada pessoa sente de uma forma, né? Nós temos aqui a Patrícia Zulini, que pode nos dizer o que ela sente na hora de fazer. Qual é a sensação, Patrícia, que você sente na hora de fazer a relação magnética? É interessante que hoje, pela primeira vez, eu sempre fui guiada pela minha mão e ela treme na hora que eu faço a relação com os meus pacientes. A mão treme como? A mão inteira? A mão inteira. Ou só o dedo? A mão inteira e, dependendo do paciente, os dedos individualmente tremem ou circulam. Uhum. Mas hoje eu consegui sentir cada centro como se ele estivesse vibrando. Sabe quando você coloca a sua mão numa caixa de som e o som está ligado bem alto e você consegue sentir a vibração do barulho? Uhum. Exatamente isso que eu senti, como se estivesse em cima do ventilador. Se você já colocou a sua mão com o ventilador ligado e você sente aquela vibração, foi assim que eu senti em todos os centros e todos funcionavam na mesma vibração. Na mesma vibração. Uhum. Então, E você já está mim, dando assim, passe há quanto tempo? não tenho muita certeza, uns 3 anos. Ok. Mais ou menos. O que é interessante a gente notar isso, que a gente conversou no podcast passado, né? Que pode sim mudar o seu tato e que pode sim ir ampliando. Então, você começou com os dedos tremor, hoje você sentiu uma vibração que é diferente, né? Isso nós estamos falando do tato magnético e também, pelo jeito, você sentiu na relação magnética, né? Também. Pois é. Então, quando você está atento, quando você está observando, quando você presta atenção no tato e foca nele mesmo, né? Você consegue, às vezes, ir aprimorando e as sensações podem ir mudando, como aconteceu por coincidência, aconteceu hoje, né? Essa mudança de forma que o tato apresenta ao magnetizador, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode sentir mais intensamente algo, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu sentia temperatura, né? Então, a temperatura que eu sentia era de acordo com o chakra, que eu achava que estava ou congestionado ou carente, eu sentia uma temperatura mais quente. E depois, eu comecei a sentir o dedo tremer. Qual foi a diferença entre sentir temperatura e o dedo? Eu achava que o dedo, por ele tremer,
ele era mais exato, mais preciso. Ele era mais preciso. Ele era mais preciso. Então, eu saí de uma temperatura assim para sentir algo mais preciso, que foi o tremor do dedo, né? Hoje, dependendo dos casos, eu sinto dor na mão. É literalmente uma dor que eu sinto na mão. Que na minha interpretação, essa dor, ela vem de casos, quando há um caso mais severo. Quando há um problema... Você sentiu Wayne. isso? O que você sentiu? Quando eu estava... O Wayne é um paciente nosso, um americano que tem câncer, viu, gente? Só para vocês saberem. Ele tem um tipo de câncer bem raro até. E eu dei passe nele, coincidentemente, também segunda-feira, coincidentemente. Mas hoje, quando eu estava fazendo imposição ativante, normalmente, quando eu faço imposição, eu sinto o fluido sair numa maneira mais, digamos assim, suave. Sutil. Sutil, exato. Hoje, parecia que a minha mão estava sendo atacada como se você tivesse algo perfurando a minha mão de tanta dor que eu sentia. No entanto, que para depois eu poder puxar para baixo, eu tive que parar de impor, para daí a minha própria articulação poder voltar a mexer a mão e depois poder fazer o voltar ao meu movimento. Então, poder fazer o dispersivo. Então, a mudança da maneira do tato magnético quer dizer que a pessoa está desenvolvendo e, né, ficando mais preciso a percepção da doença do assistido. Sim. Isso é interessante porque isso mostra que o magnetizador está se modificando, que o magnetizador realmente está levando a sério o trabalho que ele está, que o magnetizador está se preparando, claro, né, para antes do passe ele está realmente entrando numa relação magnética. Isso é interessante, Luíde, porque eu acredito que muito do tato, o sucesso do tato, ele tem tudo a ver com a relação magnética que você estabeleceu com o seu paciente. Raramente você consegue fazer um bom tato magnético se você não estabeleceu aquela conexão, aquela relação magnética com o seu paciente. E o que eu observo é que o magnetizador em si, ele não presta atenção na importância que é a relação magnética para se conseguir um tato mais eficiente, mais preciso, né? E, ao mesmo tempo, é uma questão de lógica. Quando você consegue conectar melhor com as energias do seu assistido, do seu paciente, tem gente que não gosta de usar a palavra paciente, a gente usa assistido, a gente aqui não tem problema, a gente chama de paciente, mas é uma questão de lógica. Quando você consegue estabelecer uma relação magnética, entrar no campo magnético daquela pessoa de uma forma mais precisa, obviamente o seu tato vai ser mais preciso. Sim. E as sensações vão ser diferentes. Agora, quando o magnetizador não consegue perceber a importância de se estabelecer essa relação magnética, aí o tato fica meia boca também. E, consequentemente, o passe também. Entende? Porque se você não começa bem, é difícil você conseguir se equilibrar durante o passe. Fazer o trabalho do passe, porque você tem a relação magnética, você tem o tato magnético, depois você começa a aplicar as técnicas, né, para resolver o problema energético daquela pessoa. Agora, se você não começou bem, se você não estabeleceu essa relação bem, você geralmente não tem o sucesso que você deveria ter no seu passe, mas você não atribui isso à relação magnética. Você, hora nenhuma, você busca, Ionara, mas eu estou aplicando a técnica tal e não está funcionando. Geralmente as pessoas me escrevem para tentar desenvolver técnicas. As técnicas também são importantes, mas muito pouca gente comenta sobre a relação magnética.
Pouquíssimas pessoas. E pouquíssimos magnetizadores estão atentos à relação magnética com a pessoa. E faz uma diferença muito grande quando você sabe, quando o magnetizador sabe que ele conseguiu essa conexão, essa relação bem feita. Porque no momento que ele vem, que ele faz uma vez, faz duas, faz três, e ele sente ali o campo magnético da pessoa, ele vai descer na mão, o tato magnético é outro. Entende? Então, assim, quando você aplica uma técnica, seja ela qual for, que você puder aplicar, e você não está tendo sucesso no passe, no tratamento do seu paciente, a primeira coisa que você tem que lembrar é se você está se relacionando com ele magneticamente primeiro, se a sua conexão com ele está sendo estabelecida no princípio do passe. Logicamente que quando a pessoa vem, aí ela vem uma sessão, 2, 3, 4, a cada vez fica mais fácil, porque você já estabeleceu aquela relação com aquele paciente. Sim. Então, já está estabelecido. Então, daí, obviamente, você não precisa gastar tanto tempo, né, como você gastaria nas primeiras sessões. Mas, Leonara, eu tenho uma pergunta a fazer. Antes de você chegar aqui ao centro, você tem algum tipo de preparação para que esse tato com o paciente melhore? Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque eu li no livro, estava lendo o livro do Potê, e ele diz no livro dele que quando ele ia trabalhar com os seus pacientes, claro que nós não temos condição de reservar o dia para os nossos pacientes igual eles tinham, mas ele tirava algumas horas do dia para o relaxamento, para a concentração, para se preparar, não se interagir com pessoas, não se interagir com nenhum outro tipo de trabalho, se envolver mais com a relação da natureza e assim por diante. Dupoté era um grande amante da natureza, da relação com a natureza. Mas ele cobrava Sim, era a profissão dele, né? Nós não podemos fazer isso no movimento espírita, embora Kardec disse que você pode cobrar, estou no Evangelho, mas dentro da casa espírita a gente não cobra. É o normal da casa espírita. Era a profissão né? deles, né? Isso era a profissão se alguém deles. quiser abrir um escritório de magnetismo fora da casa espírita, tudo bem. Mas a nossa realidade, a nossa experiência é dentro da casa espírita, né? Então, claro que você evita, no dia do passe, de comer a carne vermelha. Você tenta não estar com o estômago muito cheio na ou hora muito do vazio, passe, né? ou muito vazio. Mas aí você tem um certo de cuidados que você tem que ter. Mas na minha experiência, o mais importante é o seu aspecto emocional e o seu aspecto mental naquele momento que você está no passe. Você tem que conseguir, naquele momento, deixar tudo de lado. Todas as suas alegrias, todas as suas tristezas, tudo que você viveu, para fazer uma entrega ali. E a postura, Edson, que eu acho que atrapalha um pouco o magnetizador espírita, é que o magnetizador espírita, muitas vezes, ele se torna muito místico. Místico. E ele não consegue perceber a responsabilidade que ele tem perante aquele assistido, como era o caso do Dupé. Então, ele sabia, claro que o estado mental, o estado emocional é super importante, porque se você não tiver a vontade estabelecida dentro de você, a concentração, você não vai conseguir aplicar o passe da maneira que você, né, deveria. Então, olha o que acontece. A pessoa se torna mística, então ela chega lá, faz a relação magnética de qualquer jeito, faz um tato muito mal feito, porque ela está achando que os espíritos estão trabalhando, ou então vive assim num mundo de mágica, Eu sabe? estou aqui de muita boa vontade. Sem perceber que ela está fazendo ali, não é porque ela não consegue ver o fluido, que o fluido não é real, né? Só que para ela entrar em contato com
com essa questão fluídica, ela vai precisar de um posicionamento mental de estar presente ali na hora, no momento do passe. Ela não pode deixar a mente dela ficar pulando para outros lugares. É o que acontece. Às vezes o magnetizador está dando longitudinais e a cabeça dele está ou no trabalho, ou nos filhos, ou no que ele tem que fazer daqui a pouco. E chega a acontecer casos do magnetizador aplicar o passe inteiro, pensando em outras coisas, do dia a dia. Isso pode estar... o paciente pode estar sentindo, absorvendo isso. Você já teve relatos, porque depois do tratamento o paciente tem perguntas a serem respondidas. Você já teve relatos que você conseguiu conectar com o estado do magnetizador, com o estado do paciente? Isso pode ser transmitido para o paciente? Pode ser transmitido assim, não para prejudicar em cima, mas vamos dizer que esse paciente, o magnetizador está com uma preocupação, né? Essa preocupação gera o quê? Um estado emocional de aflição. Essa aflição pode ser passada para o paciente. Outra coisa, se você está com estado de preocupação, essa preocupação pode gerar, então, uma ansiedade. Essa ansiedade também pode ser passada para o paciente. Né? Mas sem contar que ele está com a cabeça ali em outro lugar e o passe que ele está dando está completamente anulado, porque ele não está concentrando as energias do jeito que tem que concentrar. Ele está somente fazendo movimentos no ar. E o passe, o passe em si, ele não é só movimentos. O movimento é uma forma de você movimentar algo. Distribuir aquela energia que você está focalizado. Você está focalizado. Então, se não houver foco, existe o quê? Movimentação de mãos somente. E aí, o que acontece? Uma movimentação de mãos somente não vale nada. É por isso que muita gente acha que é contra o magnetismo. Não precisa fazer ventinho, não precisa movimentar, passo ventinho. Porque não entende que, na verdade, o magnetizador não está ali fazendo ventinho. O magnetizador está ali movimentando energia, distribuindo, tirando de um lugar e passando para outro. Dispersando. Né? Dispersando. É a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, a gente vai dar um exemplo de uma pessoa que está trabalhando na construção fazendo movimentação para carregar um carrinho de areia e jogar ali fora. Né? Quer dizer, ele não está só movimentando, ele está jogando uma areia em um lugar. Né? Então, quer dizer, a areia você pode ver. Agora, se você tira a areia do carrinho e faz uma pessoa só movimentar, né, daqui e tirar para lá, não faz sentido, porque você não consegue ver a areia. Então, só para a gente entender que a areia, no caso, ela não pode ser movimentada através da mente. Você não pode pegar só um poder mental e dizer assim, eu vou pegar essa areia, vou mover ela de um lugar para o outro só com a mente. Né? Você tem que ter, pode até ser, né? Mas você tem que ter um poder muito grande mental para isso. O fluido é uma matéria. Né? Então, para você movimentar, pessoas com uma mente muito poderosa e um poder de concentração muito poderoso, talvez até consiga movimentar isso. Mas imagine o poder de concentração que você tem que ter para conseguir movimentar uma matéria. Né? E o fluido é o quê? Uma matéria. Então, às vezes, para você movimentar ela de um lado para o outro, você tem que literalmente usar as mãos para movimentar ela de um lado para o outro. Né? Agora, se você não estiver em contato com esse fluido, você também não consegue movimentá-lo. Por isso é que a concentração e o estado
Mais importante, o estar no agora, viver o agora, não deixar a mente, porque como você está trabalhando com o invisível, você tem que estar em contato com aquilo, dentro da sua mão, né? E aí você vai arrastando, você vai fazendo aquilo que você quer. Agora, se a sua mente está pensando em outras coisas, você tá, não é que você anula 100% o efeito do passe, mas você anula muito. Porque sua mente está ali, você está movimentando, mas não está acontecendo. Né? Sua mente fica voando. Isso, porque quando você está lidando com uma coisa que é invisível, né? Como é o caso do fluido, você pode sentir, e raros são as pessoas que conseguem ver, a não ser que você seja um médium vidente, né? Quando você está trabalhando com algo tão invisível assim, para movimentá-lo, você vai ter que estar em um contato direto com ele. Um foco muito grande. Um foco muito grande. Ali, como os magnetizadores sabiam disso, os magnetizadores do passado, eles tinham a certeza absoluta da existência do fluido, e eles sabiam que eles estavam trabalhando com algo material, vamos dizer assim, né? Que o fluido era uma coisa muito real. Eles sabiam que o nível de concentração deles teriam que ser muito grande. Daí a importância deles fazer o que você falou. Não vou ter contato com muitas pessoas, eu vou me preparar, eu vou ter um contato com a natureza. Relaxamento. Um relaxamento, né? E tudo mais. Uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é que você só consegue se concentrar relaxado. Então, uma das técnicas que a gente pode fazer é um relaxamento antes de dar o passe, junto com a peça. E eu tenho visto os passistas aqui, alguns que chegam antes, né, alguns minutos, até horas antes, deitam na maca e ali eles ficam fazendo um relaxamento, uma concentração. Né? Inclusive aquele autor do livro do Hermínio de Miranda, que ele cita muito Universidade do Espiritualismo. Eu comprei esse livro em inglês e estava lendo ele, porque Hermínio de Miranda, no livro A Diversidade de Carismas, né, cita demais esse livro, e eu achei interessante, e eu resolvi comprar o livro. E Hermínio de Miranda disse que, não Hermínio de Miranda, mas o autor disse que o significado de concentração é relaxamento. As pessoas não conseguem se concentrar se elas não estiverem relaxadas, né? Então, isso aí entra no processo, e os magnetizadores sabiam disso. Nós, magnetizadores espíritas, temos que começar a pensar que nós temos uma responsabilidade muito grande, e que para trabalhar esses fluidos nós vamos ter que aprender a nos concentrar. Nós vamos ter que aprender a estar ali presentes, né? E no caso, Ionara, o ambiente aqui no centro, ele ajuda nessa concentração, ou tem assim, ou é um ambiente que é aberto ao público? Como que é isso? Não, é um ambiente, a gente tem as câmeras, né? As macas são fechadas. O ambiente, a gente abaixa a luz, coloca um sonzinho para facilitar a concentração dos magnetizadores, né? Mas, de novo, Edson, só para a gente fechar isso. Se você não consegue entender, tá, que você tem um papel para fazer como magnetizador, e o seu papel é você aprender a estar presente no passe, a se concentrar, né? Se você não tiver isso muito bem resolvido na sua cabeça, para que você possa entender o processo do passe, né? Você vai aplicar um passe com problemas de concentração e vai achar que é só movimentação. Então, não adianta ter luz, não adianta ter música, não adianta ter nada, porque é os espíritos que vão fazer tudo mesmo. Ou então as coisas acontecem como um processo mágico. Eu não tenho que ter esforço nenhum, né? E o esforço não é só a movimentação.
A parte da movimentação do passe, em termos de esforço, é até a parte mais simples. O maior esforço é o esforço da vontade, é o esforço do nível da sua capacidade de concentrar e a sua capacidade emocional. O maior esforço é esse. E capacidade de manipulação daquele fluido, né? Quanto mais você se interagir com aquele fluido, se penetrar nele, mais a facilidade você vai ter de senti-lo, de manipulá-lo, de dirigi-lo aos locais que tem que se dirigir. Às vezes você tem que pegar um fluido, tirar ele de um lugar e mover para outro lugar. Isso acontece com passe de mágica? Não, isso acontece com um poder que você vai ter, né, de entrar em contato com esse fluido e mover ele de um lugar para o outro. Até o momento, igualzinho a areia que a gente está fazendo. Né? Você vai ter que entrar em contato com a areia, vai ter que botar ela lá dentro, empurrar ela e levar ela de um lugar para o outro. Como tudo que você faz na vida, tem que haver uma preparação antes de você fazer. Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para fazer aquilo. Tudo. No caso que seria muito útil para essa ocasião, o que a Amanda falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Exatamente. O magnetizador também precisa de uma disciplina, né, Edson? Parece que a gente já está acabando, né, Edson? Agora já chegamos em nosso tempo, Ionara. Passa tão rápido, né? Rápido. Quando eu faço o podcast com vocês com o magnetismo, eu sinto uma gratificação de estar ajudando esse movimento que foi tanto, né, prejudicado e tanto, né, mas a gente sabe que Deus está por cima de tudo, que Ele está colocando, como essa série do magnetismo, como vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, e que a gente possa ajudar a que outras pessoas consigam a cura, porque Jesus foi o maior curador de todos os tempos, na minha opinião. Não, com certeza. Mas que a gente possa nos reunir mais vezes para que a gente possa fazer essa série de magnetismo, que é muito valiosa para no futuro alguém vir buscar esse material. Isso. Não, e a gente já tem os ouvintes, as pessoas que estão seguindo, e eu acho muito interessante porque o magnetismo pode ser realmente uma bênção na vida de muita gente. E eu acredito que a ciência do futuro o magnetismo vai ser a ciência do futuro, porque ele realmente é muito eficiente nos processos de curas. E vamos trazer de volta as casas espíritas, né, Edson? O magnetismo a casas espíritas, é isso que a gente está torcendo, é isso que a gente já está tentando. O estudo e o conhecimento do magnetismo. Então, Ionara, eu quero começar com você, te agradecer mais uma vez por essa série maravilhosa e muito obrigado. Obrigado você, Edson, sempre um prazer. E você, Luiz de Rocha, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. O prazer é todo meu de estar aqui, dando essa contribuição para o espiritismo e o magnetismo. E você, Patrícia, muito obrigado por sua participação que veio aqui, que você possa vir mais vezes para apresentar para nós a sua experiência com o magnetismo. Obrigado, é uma honra. E para aqueles que gostaram, dá um like no nosso Facebook, dá um like nas redes sociais e divida com os amigos, que você também vai estar ajudando a divulgar o magnetismo. E para aqueles que têm críticas ou querem deixar alguma pergunta para os nossos, né, para a Ionara, Luiz, até a Patrícia, tem o nosso e-mail, que é o podcastbss@gmail.com. E eu sou o Hertzon Filho e a gente nos vê na próxima.